Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a varíola dos macacos, ou varíola símia. Tinha muita gente me pedindo sobre esse assunto, então eu resolvi trazer as principais dúvidas sobre esse assunto, tá? Então, primeira coisa, o que é essa tal de varíola do macaco ou varíola dos macacos? É uma doença que é rara, tudo bem, e ela é causada pela infecção de um tipo específico de vírus que é chamado de Monkeypox, tá? Daqui a pouco eu explico melhor sobre esse nome, mas basicamente ele surgiu aí, foi descoberto de um surto de macacos que estavam sendo utilizados para pesquisa, tá? Eles fazem parte de um gênero chamado Orthopoxvirus, que é da família Poxviridae, tudo bem? Essa é só uma classificação para você entender melhor. O que você precisa entender nesse momento? Esse gênero aí, ó, Orthopoxvirus, ele inclui os vírus da família da varíola, tá? Que causa a própria varíola, a varíola humana em si, o vírus vaccinia, que foi usado na vacina contra a varíola, e o vírus da varíola bovina. Então, é um grande gênero aí que inclui vários tipos de vírus. Então, existe sim uma relação genética com o vírus da varíola, que foi erradicado aqui do Brasil lá pelos anos 79 aproximadamente, depois não teve mais vacinação, tudo bem? E esse é um ponto importante para a gente conversar na aula de hoje. O vírus da varíola dos macacos, especificamente, ele foi descoberto em 1958 com um surto que houve aí de alguns macacos, numa colônia aí de macacos que foram infectados com esse tipo de vírus, que eram macacos que eram utilizados basicamente para pesquisa, e aí o nome desse vírus se deu basicamente em homenagem aos macacos, então ficou monkeypox, tá? Pox de Poxviridae, porque essa família, ou o gênero que é também Orthopoxvirus, tudo bem? Por isso que ficou monkey de macaco pox. O primeiro caso humano, especificamente, de varíola, ele foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo. Em vários outros países da África, durante esse tempo todo aí, apareceram outros casos aí, é uma doença que a gente chama endêmica, que é característica dessa região aí, mas não existem muitos casos até o momento, né? Não existem muitos casos fora da África, principalmente central, e da África ocidental. Ele é mais caracterizado aí por estar presente em alguns tipos de roedores, marsupiais, inclusive primatas não humanos nessas regiões aí que eu citei para você da África, tá? Então, macacos, por exemplo, também podem abrigar esse tipo de vírus aí. E, consequentemente, podem sim infectar as pessoas. Mas não é qualquer macaco, qualquer tipo de macaco em todos os lugares do mundo. Então, não vamos entrar nessa noia aí de exterminar os macacos por causa disso, tudo bem? Igual uma época teve aí por causa da febre amarela e outros tipos de doenças que podem ser transmitidas, que são zoonoses, que a gente diz, que podem ser transmitidas pelos animais. Então, é um vírus que a gente chama de endêmico do continente africano, pelo menos até o momento, tudo bem? Alguns casos de varíola aconteceram esporadicamente durante esses últimos 30, 40, 50 anos aí fora da África, mas normalmente esses casos aí, eles estavam relacionados com viagens de algumas pessoas específicas que foram, por exemplo, para a África, ou animais que foram importados da África para os Estados Unidos, por exemplo, que foram exportados nesse caso, né? Foram para os Estados Unidos, Israel, Singapura, para o Reino Unido. Então foram alguns casos isolados, específicos aí, que normalmente estavam relacionados com visitas àquela região ou a importação de animais, seja roedores, esquilos, ou seja lá o que for dessas regiões especificamente, tudo bem? Mas nos últimos meses tem havido o que a gente chama de surto internacional, inclusive até multicêntrico, que a gente diz, porque está em países diferentes, tá? Então, mais de 80 pessoas nos últimos meses aí, em 10 países diferentes, fora da África, já foram contabilizados com casos diferentes da varíola dos macacos. No Brasil, especificamente, a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 26 de maio de 2022, não tem registro da doença, tá?
Pode ser que daqui a 1, 2, 3 dias, sei lá, eu venha gravar um novo vídeo explicando melhor sobre esse assunto e se tiver um aumento aí de casos aqui no Brasil, a gente vai discutir melhor sobre esse assunto. Mas até o momento ainda não tem casos descritos aqui no Brasil, tá? Lembrando, a maioria dos casos estão relacionados com viagens para o continente africano ou ainda a importação de tipos diferentes aí de animais que podem ser utilizados para adestrar, ou seja lá o que for, tudo bem? Nessa imagem que eu estou mostrando aí para você, você tem o vírus da monkeypox, tá? É uma imagem que foi disponibilizada pelo CDC e aí você consegue ver ele pintado aí, na verdade, né? Porque é uma microscopia eletrônica, ela fica em preto e branco, basicamente, mas você consegue aí enxergar o vírus nessa imagem. Tá bom, professor, mas como que são os sintomas dessa doença aí? É exatamente igual à varíola que a gente tinha aqui no Brasil lá pelos anos 60, 70, ou até mesmo antes, né? Que teve todas aquelas histórias lá de revolta da vacina e etc. É, algumas características são parecidas, tá? Mas normalmente ela é mais branda, que a gente diz essa varíola aqui dos macacos. Mas ela dá também essas chamadas erupções cutâneas, que são a característica mais predominante desse tipo de doença aí. São algumas vesículas e opústulas que acabam aparecendo aí na pele, por exemplo, que são muito profundas, formam como se fosse uma bolha, assim, por exemplo, e elas acabam estourando, tá? Elas são mais firmes, são mais duras e bem circunscritas aí. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para você, ou algumas imagens para você entender melhor alguns tipos de lesões que aparecem aí. Essas lesões podem sofrer umbilicação, que a gente diz, e ainda podem se tornar confluentes e progredir ao longo do tempo para crostas, fazendo machucados aí maiores, fazendo, por exemplo, infecções com outros tipos de bactérias, tá? E aí podem piorar, liberando secreções e tudo mais. Existem outros sintomas? Também existem. Alguns sintomas aqui que eu vou citar para você, obviamente não aparecem em todos os pacientes, mas a erupção cutânea e a febre é muito comum em praticamente todos os pacientes que têm a varíola dos macacos. Mas pode aparecer dor de cabeça, calafrio, dores musculares nas costas, a própria erupção cutânea e distinta que a gente está falando, tá? Diferente, por exemplo, de herpes e outros tipos de erupções que podem aparecer, linfadenopatia, que é o inchaço aí dos nódulos linfáticos por diferentes partes do corpo, tá? Sensação geral de desconforto, exaustão e essa erupção cutânea que é muito característica dessa doença, tudo bem? Então, isso é muito constante na varíola, de maneira geral, mas especificamente na varíola dos macacos, tudo bem? Existem ainda alguns outros tipos de relatos, porque pode ter um aumento de transmissão por relação homossexual, homem-homem, por exemplo. Então, aparecimento de lesões perianais, por exemplo, ou lesões genitais, na ausência de febre característica dessa doença, isso também pode aparecer, tudo bem? Nessa imagem aqui, ó, você está vendo uma criança, na verdade, são imagens de locais diferentes. Essa imagem aqui, que tem essas 4 partes, é uma imagem do CDC, e essa imagem que tem uma única parte aí, uma imagem de um artigo científico da Lancet, que mostra essas erupções cutâneas aí, algumas já formando crostas, e algumas mais duras, assim, né, mais firmes, que aparecem por todo o corpo. Cada uma dessas erupções liberam secreções e tem uma quantidade grande de vírus aí que pode disseminar para as outras pessoas diretamente ou para roupa, material, ou seja lá o que for, qualquer tipo de objeto aí que a pessoa tiver o contato, pode ter esse tipo de transmissão aí. Aqui mais algumas erupções mostrando as pústulas, abscessos, mostrando aí as erupções com já crostas sendo formadas, tá? Então são algumas outras imagens que você pode ter sobre as erupções cutâneas que são causadas pelo monkeypox ou a varíola dos macacos, tudo bem? Beleza, professor, como que é feita essa transmissão dessa doença? Primeira coisa, o que a gente precisa definir é que até o momento o que os pesquisadores dizem é que tem baixa possibilidade de transmissão, porque a principal forma
de transmissão é pelo contato direto com esses fluidos aí contaminados pelas lesões que estouraram, por exemplo, essas lesões cutâneas aí, mas existe sim a possibilidade de ter contaminação por gotículas por contato direto, por uma proximidade com esses pacientes. Tanto que pessoas que tiveram proximidade com animais positivados ou outras pessoas positivadas têm que ficar em observação por aproximadamente 21 dias. Existe um protocolo específico que está sendo estabelecido pelo CDC, por exemplo, para fazer talvez até uma administração de vacina específica lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil ainda, porque a gente não tem a vacina aqui, não está vacinando já há pelo menos 40 anos aproximadamente, tá? Não tem a vacina da varíola aqui no Brasil sendo aplicada, a não ser em casos específicos para alguns profissionais da saúde, tudo bem? Então, se houver uma exposição, é possível que se institua a terapia pós-exposição, com a vacinação, entre outros tipos de observações que são utilizadas, tá? Então, existe a vacina. Primeira coisa que a gente precisa saber. A vacina e tem também tratamento disponível, tá? Antivirais aí que podem ser utilizados. As vacinas são duas, basicamente, que estão licenciadas lá nos Estados Unidos. A ACAN 200 e a Jynneos TM. Essas duas são conhecidas aí, respectivamente, como Invamune e Invanex, tudo bem? São vacinas que estão licenciadas nos Estados Unidos para prevenção da varíola. Mas, como eu disse, aqui no Brasil, a varíola humana foi erradicada. Então, a gente não tem dentro do nosso calendário de vacinação essas vacinas aí. Então, teria que se produzir ou importar especificamente essas vacinas para serem utilizadas caso a varíola dos macacos chegue aqui no Brasil, que os especialistas também dizem que é muito provável que isso aconteça, tudo bem? Mas aparentemente, para não criar pânico, né, a gente tem que entender o seguinte: não é exatamente o mesmo mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2 que causa a Covid-19 e também não tem essa característica aí de virulência tão grande aí quanto teve do SARS-CoV-2, tudo bem? Então, é importante que a gente entenda isso. Outra coisa que é importante da gente falar é que, no caso especificamente da varíola dos macacos, existem diferentes clados aí de vírus em regiões diferentes da África, e esses clados aí têm capacidade de mortalidade, que a gente diz, diferente, tá? Então, essa mortalidade que a gente diz varia de 1% a 10%, tá? Isso aqui a gente está falando de casos específicos de morte, mas tem as outras, a morbidade que a gente diz, que são os outros sintomas característicos dessa doença que não são legais, não são bacanas, obviamente. Então, ninguém quer ser infectado de qualquer maneira, mesmo que não venha a morrer, obviamente, né? Ninguém quer ter esses sintomas aí. Porque muitas vezes, igual no caso da Covid, por exemplo, a gente nem sabe exatamente o que aconteceria no pós-Covid. Na varíola já tem mais informação, na dos macacos não tem tanto artigo científico especificamente, porque era uma doença mais negligenciada, que a gente diz, né? Ficava lá mais para o continente africano e não se espalhou aí muito pelo mundo, foram alguns casos específicos. Mas existem essas vacinas e elas protegem para a vacina especificamente da varíola humana, protege para a varíola dos macacos em torno de 85% aproximadamente. Então, os sintomas que o paciente que tem a varíola dos macacos aí, né, que tiver contato com o monkeypox, vão ser bem menores esses sintomas, bem menos graves, e a chance de mortalidade também é muito mais baixa de uma pessoa que foi vacinada, por exemplo. Um detalhe em relação à vacina que é importante é que, assim, quem tem menos de 40 não foi vacinado aqui no Brasil contra a varíola, se não trabalha especificamente dentro da área da saúde, e alguns profissionais específicos aí também. Então, não foi vacinado, tá? Agora, quem tem mais que 40, ninguém sabe exatamente se foi vacinado, porque muitas pessoas nem têm dentro do seu calendário lá de vacinação, da caderneta, né, e etc., nem tem mais, né, a caderneta muitas vezes, ou não está lá carimbado, não está registrado essa vacinação contra a varíola. Existem algumas teorias aí, de se você olhar no braço esquerdo, aquela marquinha, dá para você perceber, mas não é uma coisa assim tão simples, até
profissionais da área da saúde treinados podem não conseguir distinguir essa marquinha aí da varíola especificamente, tá bom? Então, assim, se você tiver mais dúvidas sobre a varíola dos macacos, escreve aqui nos comentários, porque daí a gente grava um vídeo específico para isso, detalhando alguma dessas características. A gente baixou alguns artigos científicos aí para analisar os dados mais recentes, verificou o site do CDC, entre outros sites aí que são importantes dentro da área da saúde e que são confiáveis também para te trazer uma informação adequada. Então, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, porque de repente a gente grava um novo vídeo, atualiza algum ponto específico, tá? Sobre a varíola dos macacos. Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, que ele é muito importante, se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, e para eu fechar aqui esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPFlix. Lá a gente tem mais de 50 cursos certificados em diferentes áreas dentro da área biomédica, grande área biomédica, então, bioquímica, micro, imuno, parasito, virologia, entre outras disciplinas, hemato e assim por diante, tá? Aulas com professores mestres, doutores, várias aulas minhas também, inclusive no sistema, tem suporte, tem cursos todos certificados, você baixa o PDF, apresenta na faculdade, pós, ou seja lá onde for. Então, o link está na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui também no primeiro comentário, para você conhecer melhor a nossa plataforma, se qualificar para o mercado de trabalho, realmente entender melhor sobre os assuntos, tirar as suas dúvidas com quem realmente tem formação adequada na área da saúde, tá? Então clica aqui no link, conhece melhor lá. Beleza? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.